Olá, seja bem-vindo ao Ctrl+I, podcast da Interact. Por aqui você confere um bate-papo com convidados experts em sua área de atuação, que além de discutirem práticas imprescindíveis para a gestão estratégica, ainda aproximam a tecnologia das metodologias em nosso dia a dia. E se você é novo no canal, já aproveita para seguir e ativar as notificações, assim não perde nenhuma das novidades da Interact. Mas se você já segue, deixa o seu like nesse episódio e compartilhe com os colegas, porque o assunto de hoje é um problema muito recorrente nas empresas. Ao avaliarmos o cenário atual, percebemos que nunca tivemos tantos recursos e ferramentas capazes de tornar a gestão mais assertiva. Um exemplo disso são os softwares, que estão em atualização constante, e as novas funcionalidades de inteligência artificial que são lançadas todos os dias. Para entender o porquê dessas dificuldades que seguem sendo enfrentadas e como driblar os desafios, e também para garantir uma gestão integrada e eficiente, convidamos Marcos Zago, sócio-diretor da Incrementa e parceiro da Interact. Marcos é executivo, consultor e professor universitário, com mais de 40 anos de experiência em gestão empresarial. É especialista em governança corporativa, planejamento estratégico, gestão de riscos, transformação organizacional e inovação. Atualmente atua como diretor da Incrementa, assessoria e consultoria, conduzindo projetos de reestruturação e crescimento em organizações dos setores de saúde, indústria, comércio e serviços. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de estar presente neste encontro, juntamente com a Interact, um parceiro de longa data. Sem dúvidas. Fica à vontade, aproveita para complementar a tua apresentação, fala um pouco da tua trajetória, né, para a gente te conhecer um pouco mais. Então, nessa caminhada profissional, atuei por muito tempo no segmento de saúde e, como executivo, a gente passou por momentos importantes, por questões relacionadas à movimentação da economia, por questões relacionadas ao modelo de negócio, e os desafios sempre fizeram parte da gestão. Então, quando a gente traz, né, a experiência para a mesa, é porque a gente consegue traduzir o que a teoria é colocada e a prática no dia a dia nas organizações. Então, nessa trajetória, eu participei recentemente aí de 2 grandes empreendimentos no segmento de saúde, como superintendente, diretor administrativo e financeiro, e o que a gente percebia e conduzia durante a nossa gestão. A gente entendia, né, que os desafios são muitos, mas o trabalho em equipe, o trabalho conectado com as pessoas e o trabalho com um propósito dentro dos objetivos principais da empresa, eles fazem toda a diferença. E então, nessa trajetória, a gente conseguiu conciliar durante esta caminhada o mundo acadêmico e também o mundo empresarial. Então, a gente trabalhava em turnos contrários, né, no dia a dia empresarial e à noite na academia, o que trazia bastante conhecimento à disposição, tanto do professor quanto do aluno. Isso acaba fortalecendo o currículo e também fortalece a experiência e o foco, né, em termos de gestão. Sem dúvidas, torna o conhecimento ainda mais rico, né? E falando então sobre o nosso assunto de hoje, o mercado de forma geral, ele tem passado por muitas mudanças, né, pelo surgimento de novas tecnologias. Mas ainda assim, a gestão enfrenta problemas para integrar as áreas importantes como as áreas de estratégia, finanças e operações. Antes da gente entrar de fato nessa falta de integração, é imprescindível que a gente contextualize o pessoal que está nos assistindo. Quais tu considera que foram as principais mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos que impactaram diretamente na forma como a gente faz a gestão do negócio atualmente? Acho que a principal mudança está centrada em cima da tecnologia, a disposição, o acesso imediato às informações. E quando a gente muda o conceito de gestão, porque quando a gente pensa no passado, 10 anos atrás, era uma realidade a nível de disposição de tecnologia,
e quando a gente olha para o momento atual, a gente está vendo aí uma escala crescente aí de investimento em inteligência artificial e outras ferramentas. Pois então, quando a gente percebe que a inovação ela vem acontecendo, porque ela acontece pelas pessoas e através das pessoas, no sentido sempre de melhorar o ambiente, melhorar o resultado, trazer benefícios maiores para a empresa. E um dos impactos que a gente percebeu, então, a tecnologia vem, digamos assim, participando, né, nessa transformação. A digitalização cada vez maior foi um pacote importante aí da inovação e continua sendo. E também o mindset, a forma de pensar, a forma de fazer a gestão da alta gestão da empresa também tem impactado, né, no jeito de conduzir. Então, quando a gente fala especificamente no segmento da saúde, a área da indústria, ela tem um investimento pesado em novas tecnologias associadas a tratamentos, isso aí muda também a forma de fazer a tratativa, a forma de fazer a implementação, né, das soluções para efeito de foco no paciente, mas também quando a gente olha para a indústria, a gente começa a perceber um cenário extremamente diferente, né, principalmente nos últimos 1 ano, 2 anos, né, com a entrada de tecnologia chinesa, principalmente aqui no mercado. Se a gente falar um pouquinho sobre veículos, né, por exemplo, ele traz uma outra realidade, muda o paradigma, muda a forma de como entender esse mercado. A gente entende que quando a competição ela se torna mais forte por ter investido em tecnologia, por ter investido em inovação, o que acontece é uma mudança natural do mercado. A economia ela movimenta, e aí, por conta disso aí, os recursos se direcionam para uma outra fase, né? Por exemplo, a nível de direcionamento de recurso financeiro e estratégico e operacional. Então, o que a gente percebe é que quando a gente fala de inovação, ela tem um sentido também direcionado, porque a inovação para a empresa depende daquilo que ela está precisando para o mercado onde ela está inserida. A inovação pode ser uma forma diferente de vender, pode ser uma forma diferente de apresentar o produto. A inovação pode ser uma forma diferente de fazer parcerias comerciais, o modelo, criar um ecossistema que permita ter maior efetividade e resultado na hora de entregar o produto. E aí a percepção final é a do cliente. Então, uma das variáveis que muda também nesse cenário é a percepção do cliente em relação à qualidade, o tipo de serviço, que a gente chama de valor agregado ao produto ou serviço, que é um pouco diferente do preço praticado. Então, a gente está em constante transformação. E a outra grande percepção para este mercado que a gente vê é a questão da qualificação e o perfil da mão de obra, no sentido de estar mais, digamos assim, adequada à realidade do mercado, mas ao mesmo tempo sendo desafiada a buscar novos conhecimentos para poder competir. E então o mercado ele se torna mais competitivo de forma geral. Isso aí exige um pouco mais de qualificação, um pouco mais de inovação e uma boa estratégia em andamento, conectado isso aí não só à estratégia, à operação, mas principalmente ao resultado dessa estratégia. Porque quando a gente fala de foco em resultados, por si só, a gente tem que pensar um pouco mais no conceito da sustentabilidade do empreendimento perante a sociedade onde ela está localizada. E aí entra a questão focal, que é o propósito principal da empresa, no sentido de este propósito estar bem alinhado para que tanto a alta gestão quanto a média e quanto a equipe estejam conectados para efetivamente fazer a devida entrega. Mas no final da história, o faturamento conta, o resultado final conta, e claro, né, sempre valorizando o tripé pessoas, processo e tecnologia. Sem dúvidas, foram mudanças muito importantes e a gente percebe elas, né, no jeito que a gente faz a gestão. Elas ficaram bem marcadas.
Porque mesmo com tantos recursos disponíveis, as empresas ainda não conseguem integrar as atividades das áreas estratégicas, financeiras e operações. Como tu mesmo disse, o que importa no fim é o resultado, né, dessas três. Mas ainda assim, por que será que algumas empresas ainda enfrentam essas dificuldades? Eu entendo que se a gente olhar puramente a tecnologia, um sistema de ERP, um sistema de gerenciamento empresarial, a exemplo da Interact, ou um sistema de um BI, uma ferramenta, digamos, um pouquinho antes disso, a gente tem que entender que implantar tecnologia depende da preparação, do entendimento sistêmico e principalmente da visão sistêmica de quem está envolvido com o processo. Então, eu penso que primeiro as pessoas, no sentido de trazer elas para o objetivo, trazer elas para o propósito, conectar elas com a expectativa de resultado, fazendo a valorização devida no sentido não só de explicar para onde a gente está indo, mas por que a gente está indo, né, como objetivo maior, e trazer elas para um nível de entendimento e qualificação. Então, quando a gente pensa numa transformação organizacional, e aí a gente está falando um pouquinho mais amplo, que a gente está falando da cultura da empresa, a gente precisa conduzir essa transformação digital, principalmente com as variáveis de foco nas pessoas, né, no foco no resultado. Então, isso muda a nossa percepção a nível de gestão e, francamente, a tecnologia sozinha não vai para frente. Mas quando a gente alia as pessoas, a tecnologia e o processo otimizado, a chance de resultado é muito maior. Então, quando a gente pensa numa transformação digital, é super importante a gente preparar a equipe para este momento de transição, apresentando os benefícios, valorizando os resultados e, principalmente, dando foco nas entregas. E é mais ou menos como a gente imaginar pegar o sistema e dizer o seguinte: bom, está aqui o sistema e está tudo certo. A gente tem que olhar, antes de implantar o sistema, implantar a tecnologia, olhar o processo também, e a gente sabe que quem conduz processos são as pessoas. Me parece que o foco principal é a qualificação, envolvimento, comprometimento da equipe, para a gente conseguir gerar mais resultado. De certa forma, o resultado passa, né, pelas pessoas, pelos processos, e a tecnologia otimiza, né, facilita a organização das informações para a tomada de decisão e fazer com que o negócio aconteça. E quais os impactos reais, né, dessa desconexão que a gente pode citar? Quais outras áreas acabam sofrendo as consequências, né? Os impactos, por mais que eles possam parecer pequeno à primeira vista, né, no todo eles são muito significativos. E quais os impactos que a gente pode citar, então, que essa desconexão gera? Bom, a desconexão eu vou pegar e tentar traduzir num exemplo. Eu tenho uma unidade de produção X, essa unidade de produção tem uma meta de faturamento de 1.000 moedas, e essa meta depende da força de trabalho, do chefe de produção, da linha de produção, da equipe, e principalmente do faturamento e fechamento, né, deste número. Onde é que pode ter a desconexão? A falta de integração entre o objetivo estratégico, entre a direção, entre a operação, a área que faz o planejamento da produção e a área de produção. E N fatores podem interferir nesta geração de resultado. Entre eles, por exemplo, o absenteísmo, a rotatividade da equipe. Outro fator, a falta de matéria-prima, a comunicação não chegou à área de compras em tempo correto. Aí a área de compras acabou não efetivando a compra no prazo que precisava para poder entregar matéria-prima para o processo produtivo. E aí, o que vai acontecendo? É uma cadeia. Então, se atrasa a matéria-prima, atrasa o processo de produção. Se o funcionário não vem por questões de saúde, impacta na produtividade, a produtividade diminui. Por exemplo, tem um equipamento que está estragado no meio do caminho ou quebrou durante o processo produtivo, tem que fazer a parada, daí para o processo produtivo.
e no final das contas tu acaba não entregando aquilo que tu precisava entregar no prazo ao qual se comprometeu. Então, os fatores, eles são múltiplos, né? Eles acontecem de forma variada e de forma isolada, mas para mim, o ponto principal é a comunicação e a integração das informações de forma que o time esteja conectado entre a área de vendas, a área de produção, a área de expedição e a entrega final para o cliente. E para isso aí acontecer, qual é o foco? É trabalhar a análise crítica de causa e efeito, quando a gente impacta em mudanças ou fatores adversos ao processo. Trabalhar junto com a equipe para entender o que está acontecendo, estar em constante investimento. Daí a área de recursos humanos é super importante, justamente porque ela pode identificar esses gargalos, esses gaps, juntamente com a liderança de produção, e procurar fazer um investimento, seja na qualificação, seja na identificação dos motivos, né, que estão levando à falta do profissional no momento do processo. Uma outra análise crítica que é bacana de fazer é identificar os motivos que estão levando os equipamentos a ficarem estragados durante o processo, se tem manutenção corretiva, preventiva ou não. Porque no final das contas, lá na última linha, no final do mês, eu preciso atingir X moedas de faturamento. Aí por algum motivo ou outro não aconteceu, e a gente começa a olhar que isso aí é sistêmico. Então, se eu tenho um pedido na ponta implantado na empresa, né, por conta da venda feita pela área comercial, esse pedido vai ter que se transformar numa ordem de produção, justamente integrativa, né, isso aí usando tecnologia, para que essa ordem de produção dispare, né, juntamente com a liderança de produção e a equipe operacional, o processo produtivo. E aí, dando sequência ao processo, a gente acaba enxergando ali o resultado final. Mas N fatores podem interferir a entrega no tempo prometido, por exemplo, no caso de um faturamento. Tu falou em estratégia, né? E isso me lembrou que a gente sempre reforça por aqui a importância de ter um planejamento estratégico muito bem estruturado, que ela é uma ferramenta imprescindível, né, para as organizações. Mas a gente também sabe que nem sempre só o planejamento estratégico estruturado é o suficiente. Na tua opinião, o que mais falta para que as organizações consigam eliminar os silos organizacionais e que as áreas trabalhem de forma conjunta? Olha só, eu queria trazer aqui algumas frases que eu acho que é bem importante, né, a gente citar. Por exemplo, a estratégia existe para reduzir a incerteza sobre o futuro. Outra frase que eu acho bem bacana: o que não é medido não é gerenciado. E outra que também chama atenção: a execução, não a formulação, é o maior gargalo de uma estratégia. E todo plano rígido é, por definição, um risco. Então, onde é que está a essência de um bom planejamento estratégico? É o envolvimento da alta gestão, envolvimento da média gestão, envolvimento da base na preparação dele, na constituição e organização do planejamento. Mas mais do que nunca, uma vez concluído a fase de preparação do planejamento, porque ali a gente analisa cenários, a gente analisa ambiente interno, analisa ambiente externo, mas a gente acaba fixando, então, alguns desejos, que a gente chama aí de objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí, o que acontece? Uma vez finalizado toda a metodologia do planejamento, a gente precisa traduzir este sonho, que a gente chama de planejamento, para um período seguinte, em números, né? E aí a gente chama isso de planejamento orçamentário. Então, o planejamento estratégico junto com o orçamentário, traduzido em números, ele vai dar consistência para a gente poder seguir a implementação de uma operação. Por exemplo, quando a gente cai para uma definição de uma visão sugerida, né? A empresa quer ser reconhecida no período X até tanto tempo. Quando a gente traduz esta visão em termos de negócio, em termos de essa visão, ela vai direcionar, bom, se a empresa quer ser reconhecida em tanto tempo numa região tal pela característica do produto ou serviço que ela está ofertando, isso remete a uma diretriz estratégica que é investimento em tecnologia, investimento em pessoas, investimento em processos, investimento em novos produtos, investimento em novos mercados. Tu vê que uma frase inicial,
ela direciona muita coisa em relação ao que pode ser feito pela empresa no próximo exercício. E aí o que acontece? Quando esta frase inicial, que a gente chama de visão, ela é consolidada como desejo maior da empresa, o que vai acabar acontecendo? Por exemplo, se eu quero ser excelente ou ter um desempenho, um reconhecimento de alto padrão na Serra Gaúcha ou na região nordeste do Rio Grande do Sul, seja onde for, eu sei que neste mercado eu tenho a concorrência, eu tenho um produto substituto, e aí, para mim chegar lá, se entende, né, nessa linha mais filosófica da coisa, que eu vou ter que fazer um investimento, por exemplo, no parque tecnológico. Então, se eu pensar em automação, em entrega de um produto diferenciado, aí eu tenho que prever no orçamento o quanto eu vou fazer investimento, né, para poder chegar nesse objetivo maior, nessa visão sugerida. E aí este investimento ele é traduzido em períodos, né? Em que momento eu vou comprar, em que momento eu vou estar investindo, qual é a quantificação disso aí, e aí eu começo a olhar o outro lado financeiro. Eu tenho recurso disponível, eu tenho fonte de captação de recurso, capacidade de buscar um empréstimo para poder fazer o investimento. Eu vou fazer esse investimento com capital próprio, capital de terceiros. Esse investimento vai melhorar minha produção em quantos por cento? Então, tu vê que o planejamento, ele dá o norte, né? Ele dá essa visão, por exemplo, uma das visões, mas ao mesmo tempo eu traduzo ele em números. Outra questão, né, que eu acho que cabe aqui trazer como exemplo no planejamento. O planejamento, ele não deixa de ser uma antecipação também de risco. Por exemplo, quando você olha para o teu mercado e tu vê uma variação cambial né, oscilando bastante, uma taxa de juro crescente, uma escassez de recurso, um custo financeiro mais alto, aí, nesse momento de planejamento, a gente acaba, então, fazendo uma reflexão da capacidade, né, que a gente tem para poder executar aquilo que a gente está pensando, e aí transformar isso aí em geração de resultado. Mas uma coisa que eu queria dar uma ênfase aqui para nós é que o planejamento ele tem que ser sistêmico. O que é isso? A gente faz uma parada ali final do ano, né, outubro, novembro, dezembro, para fazer uma reflexão, mas ao mesmo tempo o planejamento ele tem que ser gestão estratégica, ele tem que estar em constante análise, em constante validação, em constante checagem. Por exemplo, eu tenho que checar que aqueles indicadores que a gente colocou que vão ser monitorados para chegar no resultado que a gente está esperando, eles estão acontecendo. E aí a gente começa a usar o conceito de gestão de risco, também atrelado à gestão estratégica, antecipando tendências, antecipando problemas e buscando algumas medidas, né, que a gente possa estar antecipando. Então, o planejamento estratégico, ele passa a ser mais gestão estratégica do que propriamente planejamento. Então, o planejamento é um bloco maior e a gestão é fazer com que esse planejamento maior aconteça no dia a dia da empresa. Aí, para isso, qual é o caminho que a gente tem que estar usando? A gente precisa utilizar os meios de comunicação, comunicar claramente, a alta gestão precisa comunicar claramente a visão, missão, valores da empresa. A média gestão, trabalhando na questão do gerenciamento das ações, né, planos, ações, projetos, com medição através de indicadores. Isso aí se torna um organismo vivo, então a gestão ela passa a fazer parte do dia a dia da empresa. E aí com isso, a tendência é que o resultado geral seja maior. Porque aí entra aquela coisa, né? Se a gente pensa num planejamento rígido, né, qualquer mudança de mercado que aconteça, você não se movimenta. Então, como a mudança faz parte do dia a dia empresarial, seja porque o mercado está mais comprador ou menos comprador, seja por causa de uma medida externa de governos internacionais ou o próprio governo local, pode mudar da noite para o dia uma realidade de caixa, uma realidade de investimento. Então, por isso que a gente recomenda e trabalha aí com o foco da gestão, na gestão estratégica praticamente mais otimizada, mais viva dentro da empresa. E aí, para isso, eu preciso, de novo, de pessoas qualificadas, integradas, e como é que a gente integra essa turma?
trabalhando sempre de forma transparente, né, com prestação de contas, com comunicação, com entrega de informações e trabalhar a informação e amadurecimento do time de gestão da empresa. Sem dúvidas, o envolvimento de todas as áreas também no planejamento estratégico pode ser uma alternativa, né, Marcos? O envolvimento, assim, quando a gente começa a pensar na estruturação do planejamento, e para envolver as pessoas, eu defendo uma linha que seria super interessante trabalhar a cadeia de valor. Então, o que é a cadeia de valor? A gente separar um pouquinho lá o processo principal, ou os processos principais, e também o processo de apoio. E aí, cada um deles fazendo uma contribuição da sua, digamos assim, da sua etapa, né? Então, o processo principal, ele dá claramente a essência, né, da onde começa o acesso principal até a saída do produto final. No meio do caminho, a gente tem as áreas de apoio, por exemplo, uma área de pessoas, de cultura, suprimentos, tecnologia, finanças, são áreas de apoio, então eles também podem e devem fazer parte desta construção. E quando a gente envolve, então, essa jornada de preparação, que vai desde a concepção de análise de cenário até uma reflexão daquilo que se pretende, a gente acaba precisando que todos estejam juntos nessa construção do que a gente chamaria de plano estratégico da empresa. E aí a gente pode trazer a visão como ponto central, por exemplo, um foco numa excelência, numa sustentabilidade, a confiança pelo mercado, e aí a gente conduzir essa estruturação no sentido da sustentabilidade, impacto institucional, no sentido de envolver as partes interessadas, por exemplo, a parte interessada número 1 é os sócios da empresa, o cliente, as pessoas que trabalham com esse empreendimento, fornecedores, parceiros estratégicos. Então, são as partes interessadas que a gente tem que estar envolvendo. E aí, a gente parte para um nível de trabalhar a excelência daquilo que se busca, e aí focando essencialmente ali o processo e a eficiência operacional. Só que para a gente gerar processo e eficiência operacional, a gente tem que trabalhar conceitos como, por exemplo, reduzir desperdício, envolver, né, identificar perdas, gargalos, identificar questões focadas à transformação digital e não, digamos, não muito distante, mas muito importante, que é jogar para dentro dessa preparação do planejamento o desenvolvimento da liderança e competências. Quanto mais a gente qualifica a equipe, quanto mais a gente apresenta o que se espera deles, mais resultado. E aí a gente está buscando engajar e reconhecer e também criar métodos de reter as equipes. Isso aí permite que a gente modernize, então, a infraestrutura tecnológica, gestão, e fortaleça a governança e diminua o risco dentro da empresa. Então, para a gente chegar num resultado de implementação de planejamento, a gente realmente, né, traz essa pergunta ali, como, né, chegar no resultado através do envolvimento das pessoas. E diante desse cenário, como que a inteligência artificial se posiciona? Como que ela pode contribuir para essa gestão integrada? A inteligência artificial ela tem um papel de facilitar a construção do modelo estratégico, porque através dela a gente pode consultar informações, naturalmente validar essas informações também, mas consultar informações para, por exemplo, fazer análise de ambiente externo, para ajudar a construir análise de ambiente interno, através de perguntas direcionadas e aí permitindo, né, construir juntamente com o analista o desdobramento dessas informações. A inteligência ela nos ajuda a acelerar, né, todo o processo, no sentido de preparação de informação, no sentido de compilação de informação e no sentido até de apresentar informações de tendência, dependendo do grau e a forma como a gente utilizar a inteligência artificial.
mas mais do que nunca, a inteligência pode assessorar na implementação do planejamento estratégico, na parte de alimentação e análise dos indicadores, para cada perspectiva de um planejamento estratégico, por exemplo, indicadores econômicos e financeiros. Então, ela também, juntamente com a integração com a base de dados da empresa, permitir que você consiga acelerar a análise das informações que estão sendo geradas no dia a dia, inclusive trazer algumas, digamos, tendências, né? Se o número permanecer dessa forma, qual é a tendência lógica para isso? E até assessora no sentido de gerar algumas recomendações, mas tudo isso aí sempre por trás um analista, um profissional com experiência e entendimento, porque a informação que é gerada pela IA, ela tem que ser analisada e tem que, né, digamos assim, ser validada para poder consolidar, mas, de certa forma, a inteligência, ela acelera muito o processo de planejamento estratégico. Por exemplo, tu pode iniciar um processo de planejamento estratégico com percepções de cenários, né, produzidos pela inteligência artificial, e ao mesmo tempo utilizar a própria inteligência para gravar a própria reunião e dali ir construindo os desdobramentos daquilo que pode ser a diretriz estratégica número 1, que pode ser os principais objetivos, que pode ser a perspectiva que a empresa quer tocar, porque ali vai estar se compilando vários dados, né, várias informações. Então, a IA ela tem uma penetração importante. É claro que daí a gente estaria falando de uma IA mais, digamos assim, limitada no sentido de estar sendo utilizadas por ferramentas de gestão estratégica. E aí, quando a gente parte para um conceito de IA generativa, que daí é outro conceito, onde a própria IA, né, dependendo dos parâmetros, nível 1, 2, 3, 4, 5, ela pode estar tomando decisões e conectar outras operações. Então, depende do nível de automação, mas uma coisa importante, né, o uso da IA, antes de pensar nela em relação à gestão estratégica, a gente precisa pensar um pouquinho na governança sobre a utilização da IA dentro da instituição, da empresa, porque a governança, ela limita e ela orienta, né, sobre a luz de normas técnicas, né, como fazer a melhor utilização possível da ferramenta sem comprometer a questão do capital humano e principalmente valorizar o capital humano. Então, eu também pensaria na governança para poder, digamos, fazer parte desse processo de planejamento, gestão de risco, gestão orçamentária, gestão financeira, com a utilização de inteligência artificial. Sem dúvidas. E também de governança de dados, né, Marcos? Para ter certeza de que todas aquelas informações estratégicas que estão se colocando na inteligência artificial, em ferramentas gratuitas, por exemplo, né, sejam meio que não utilizadas, assim, né? As gratuitas sejam utilizadas ferramentas mais sérias, que você tenha certeza de que os seus dados estarão seguros também, né? Para não expor a estratégia da organização como um todo. A segurança da informação, ela é super importante, não só pela questão da IA, né? A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que acaba impactando, mas a informação, quando ela é compartilhada, ela fica muito aberta, ela fica pública, e daqui a pouco não há interesse que isso aí aconteça. Então, por isso que a gente insiste em ter políticas de utilização de IA, que nem você comentaste, de ter governança em cima da utilização das ferramentas, e naturalmente a gente tem que lembrar que a gente está falando de banco de dados, né? A gente está falando de estrutura de informação que vai desde um projeto de uma engenharia de um produto específico até um serviço, né, que possa estar oferecendo. Então, realmente, o uso da IA, ela é positiva, mas tem que ser monitorada e tem que ter governança para poder gerar o devido resultado sem gerar muito risco para a empresa. E apesar de já terem ocorrido muitas transformações na área ao longo dos anos, a gente sabe que ainda vão ocorrer muitas mais, porque o mercado não para e ele está em constante transformação. Como que tu acredita que serão os próximos anos? Quais as mudanças de cultura necessárias para que as empresas estejam preparadas para se adaptar às mudanças sem ficar para trás?
Então, eu entendo que é necessário, de novo, trazer para a mesa um bom planejamento estratégico. Em cima do planejamento, envolver as equipes, que nem a gente comentou antes, e principalmente qualificar essa equipe. Então, usar a tecnologia a favor, sempre estar atento à otimização de processo e estar atento às tendências de mercado. E como é que a autogestão faz isso? Através de um conceito chamado gestão estratégica ou planejamento estratégico em movimento. E os elementos que a gente acaba utilizando para poder enfrentar toda essa transformação, as pessoas qualificadas, a gente entende muito, né, na importância de qualificar essa equipe, das equipes, né, de forma geral, seja no sentido para conhecimento técnico, mas também a nível de inteligência emocional. Isso aí faz toda a diferença para poder enfrentar os desafios que não são poucos, né? A gente tem muitos desafios, né, no dia a dia empresarial, desde, né, concorrência, desde o perfil do mercado onde tu está inserido, desde questões de tributárias, por exemplo, a mudança tributária vai impactar fortemente aí nas empresas aqui no Brasil nos próximos anos, e essa mudança também vai levar a repensar formas de fazer produto, forma de comprar, tipo de fornecedor, distribuição, né, de produto no mercado, e aí para isso a gente tem que estar atento, né, justamente nesse sentido de uma visão sistêmica, integrativa, e tendo as pessoas no lugar certo, na hora certa, devidamente preparadas, né, de novo, né, seja a nível de conhecimento técnico ou a nível de conhecimento emocional. Mas, enfim, quando a gente olha para a tendência, o caminho ideal, no meu ponto de vista, é ter um planejamento integrativo, um orçamento na mão, análise de resultados e acompanhamento, e implementar medidas de correção, de melhoria e de acompanhamento dessas, digamos assim, dos resultados que estão acontecendo. E para encerrar, a gente separa sempre uma pergunta muito importante nesse final. Quais as dicas que tu dá para as empresas, né? Por onde as empresas podem começar para melhorar essa integração entre as áreas estratégica, financeira e operações? O que elas podem fazer e se tem alguma coisa para não fazer, né? Quais são as dicas que tu daria? Olha, eu acho que eu vou dividir em três dicas. A primeira delas é estar atento ao caixa da empresa. Por que eu coloco isso? Porque o caixa, ele é o reflexo, é o resultado de tudo que acontece em termos de movimentação, de sustentabilização da empresa, sustentabilidade da empresa. Então, estar atento ao caixa, monitorar o caixa e fazer o acompanhamento dele, e trabalhar as medidas, né, de melhoria do nível de caixa da empresa, para a empresa não cair num perfil de endividamento, um estoque acima do não necessário, um crédito indevido, enfim, ficar atento. A segunda dica é focar nas pessoas, no sentido de qualificação, no sentido de ter um time integrado e motivado, através de programas de qualificação, de retenção. Então, seria a segunda dica, porque as pessoas fazem a diferença. E a terceira é pensar sempre na experiência do cliente. O cliente na ponta, o que ele precisa, como é que ele vai ser atendido, como eu vou conseguir entregar da melhor forma, porque o cliente satisfeito, o funcionário satisfeito, o caixa vai ser um reflexo de tudo isso. Então, se a gente olhar para a experiência do cliente, olhar para a experiência do funcionário, do colaborador, enfim, da gestão, e olhar para o resultado, essas três variáveis aqui, elas se somam, porque daí a gente está trabalhando com o capital humano e trabalhando com o capital financeiro. Então, gestão de caixa em primeiro lugar, gestão em conjunto com a gestão de pessoas e a experiência do cliente. Na verdade, se eu tivesse que dizer, não teria primeiro lugar, seria estar atento aos três pilares, né? Porque isso representa muito. Sem dúvidas, eles podem ser olhados de forma simultâneas, né? Porque, às vezes, olhando primeiro um e depois o outro, um vai ficar de lado, né? Então, com certeza, acho que esses pilares são imprescindíveis para a gestão.
E foram dicas extremamente valiosas, né, pessoal que está nos assistindo, sem dúvidas já podem colocar em prática logo após esse episódio. Então é isso aí, pessoal, foram dicas valiosíssimas já para colocar em prática após esse episódio. A gente aproveita para te agradecer, Zago, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e também pela tua disponibilidade de participar da gravação desse episódio. Aproveita e compartilha com a gente os teus contatos, a forma como o pessoal que está nos assistindo pode te encontrar e encontrar a tua empresa também. Então, da mesma forma, quero agradecer a Interact por este momento e todos que estão nos assistindo. O nosso site é www.incrementa.com.br e o nosso telefone é 054 99971 1121. Ficamos à disposição para trocar ideias e experiências. E para facilitar, a gente vai deixar os contatos que o Zago compartilhou agora aqui na descrição desse episódio. Pode ficar à vontade para conhecer a empresa dele, também entrar em contato. E a gente aproveita também para agradecer a você que assistiu esse episódio até o fim. E se ainda não deixou seu like, agora é a hora. Também compartilha esse episódio com seus colegas para levar esse conhecimento adiante, né? Afinal, é um assunto muito importante no dia a dia da gestão. E se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra gente, que vai ser um prazer responder. Até a próxima!